Boa tarde. O meu nome é Luís Moura, sou delegado da AICEP em Espanha e hoje vou-vos apresentar aqui naturalmente o mercado espanhol e vou abordar três pontos. O primeiro é o estado atual do mercado e as consequências neste novo contexto de Covid. O segundo é o relacionamento com Portugal e o terceiro são oportunidades que se estão a delinear no mercado e que importa transmitir para que as empresas se possam preparar e aproveitá-las. Ora bem, começando então pelo contexto atual. De acordo com a Comissão Europeia, a Espanha poderá ser o país mais forte e mais negativamente impactado com a pandemia. A OCDE estima uma quebra do PIB espanhol de 11,6% em 2020, seguida de uma recuperação de 5% em 2021. A recuperação, assim, para níveis de atividades observados antes da crise do Covid-19 só chegaria em 2023. No que diz respeito ao setor agroalimentar, trata-se de um dos pilares da economia espanhola, que em 2019 se consolidou como a sétima maior potência exportadora neste setor e a quarta da União Europeia. As exportações do setor alimentar representaram 17% das vendas de Espanha ao exterior e foi o segundo setor mais exportador. Por destinos, destaque naturalmente para os mercados da União Europeia, Reino Unido, China e Estados Unidos e, em termos de produto, enorme destaque para os citrinos, onde Espanha é líder mundial. Em 2020, já no contexto da pandemia, o setor mostrou a sua resiliência e, enquanto os dados gerais confirmam a queda do PIB espanhol, o peso do setor primário no total da economia espanhola subiu e o valor acrescentado bruto da indústria alimentar revelou um comportamento anticíclico e cresceu 6,3%. O encerramento, o forte condicionamento do canal Horeca, que muito afetado pelas restrições de mobilidade e ausência de turistas, sofreu uma queda entre 50% a 60% este ano, alcançou uma faturação de 1/3 daquela que tinha registado em 2019 e não foi compensado pelo aumento da faturação da grande distribuição, que realmente cresceu cerca de 15%. No relacionamento com Portugal, entrando então no segundo capítulo, Espanha é um país incontornável no processo de internacionalização das empresas portuguesas. É o primeiro cliente e o primeiro fornecedor. Representa 1/4 do total das exportações nacionais de bens e 1/5 do total das exportações nacionais de bens e serviços, num valor que em 2019 superou já os 18 mil milhões de euros. É um país com uma economia 6 vezes superior que a portuguesa e, por conseguinte, estes fluxos representam apenas, os fluxos de exportação nacional representam apenas 3,5% do total importado por Espanha, sendo que Portugal é o 8º fornecedor de Espanha. Em 2019, o volume de trocas bilaterais superou os 46 mil milhões de euros, com a participação de 6 mil empresas exportadoras portuguesas, e, sendo deficitário para Portugal, não deixa de ter aspectos positivos que convém ressaltar. O primeiro destes aspectos positivos tem a ver com a evolução destes fluxos comerciais ao longo dos últimos 20 anos. 1999 versus 2019. O valor deste comércio bilateral multiplicou por quase 4, fruto de uma maior e de uma melhor integração das economias ibéricas, que, contrariamente ao vaticinado, gerou e continua a gerar valor e benefício para ambas as partes. Com apenas 3 anos de quedas pontuais associados às grandes crises de 2009, 2012 e agora de 2020, o ritmo de crescimento das exportações portuguesas para a Espanha tem sido, em geral, superior ao das exportações espanholas para Portugal, o que tem permitido uma melhoria do coeficiente de cobertura das exportações portuguesas, que subiu, por exemplo, de menos de 50% antes de 2000 para taxas em torno dos 70% em 2019. Nos últimos 5 anos da pandemia, 1915 a 19, enquanto a economia espanhola cresceu 12%, as exportações portuguesas para a Espanha cresceram 22%, confirmando a capacidade das empresas portuguesas para aproveitar as oportunidades geradas neste mercado vizinho. E mesmo antes da chegada da pandemia, em janeiro e fevereiro de 2020, já deste ano, as exportações portuguesas para a Espanha cresciam à taxa de 8,8%, face ao igual período do ano anterior. São taxas que se aproximam mais das dos mercados emergentes do que das dos mercados maduros e em velocidade de cruzeiro, como seria de esperar. Em março,
E com a chegada da pandemia, naturalmente as exportações começaram a cair, atingindo 18% de queda em maio. Mas logo em junho começaram a recuperar e em outubro a queda acumulada de 2020, comparada com o igual período de 2019, era de 9%, a segunda mais baixa entre os 10 principais mercados internacionais das empresas portuguesas. A segunda mais baixa. Só França caiu menos do que Espanha. Ou seja, em queda, mas de forma contida e, sobretudo, menos expressiva do que nos restantes principais mercados. Para além disso, em 2020, o peso de Espanha nas exportações portuguesas subiu cerca de 1% face ao mesmo período de 2019, o que mostra a importância do mercado como mercado de refúgio seguro em épocas de instabilidade e de incerteza global. No que diz respeito ao setor agroalimentar, registramos antes de mais uma evolução muito positiva ao longo dos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, com a duplicação do volume de exportações nacionais. Em segundo lugar, a confirmação que Espanha, nesse processo, tem sido um mercado também incontornável e uma presença constante. O primeiro cliente com 33% das exportações totais do setor, 2.200 milhões de euros em 2019, e o primeiro fornecedor com 46% das importações correspondentes a mais de 5.000 milhões de euros em 2019. Em terceiro lugar, a constatação que, mesmo em contexto de pandemia, em 2020, as exportações portuguesas deste setor subiram 1,2% e as exportações espanholas caíram 4,3%, registrando uma melhoria da posição relativa de Portugal e do saldo deficitário que Portugal tem neste setor. Os produtos mais exportados para a Espanha são peixe, fruta, azeite e óleos, leite e laticínios, bebidas, pastelaria, hortícolas e preparados de hortícolas, frutas e animais vivos. Terceiro capítulo, em termos de perspectivas futuras. O relacionamento, em termos de perspectivas futuras do relacionamento bilateral entre Portugal e Espanha, somos bastante otimistas. Mas, antes de mais, é necessário estarmos cientes dos seus desafios conjunturais e estruturais. Conjunturais porque a Espanha atravessa uma das mais profundas recessões, fruto da elevada incidência da pandemia neste mercado, do peso relativo de setores como o turismo, a hotelaria, mesmo a indústria automóvel, e da perda de rendimento das famílias, o que poderá comprometer a boa evolução do consumo de bens locais e também, naturalmente, dos importados. Mas também estruturais, porque sendo Espanha um mercado maior, conta com a presença de empresas locais e internacionais de grande dimensão, com acesso a fontes de financiamento diversificadas e habituadas a explorar importantes economias de escala. É por isso um mercado muito competitivo, com o qual nem sempre é fácil concorrer. No entanto, dizíamos, estamos otimistas porque registramos um aumento claríssimo da notoriedade dos produtos portugueses, fruto da visibilidade, interesse, curiosidade e disponibilidade dos espanhóis, sejam eles compradores ou integradores. Animados pela evolução positiva da oferta turística portuguesa, os espanhóis visitam cada vez mais e em maior número e por períodos mais prolongados o nosso país. Durante estas visitas tomam contacto, consomem, experimentam, confirmam a qualidade do produto português. Nos bens industriais a evolução é igualmente positiva, muito positiva mesmo, fruto da progressiva integração das cadeias de produção que assentam e para as quais é indispensável a competência da indústria nacional, a capacidade de inovar, a flexibilidade e a competitividade. Para além disso, assistimos com a pandemia à valorização da proximidade, da segurança e da estabilidade do abastecimento, o que contribui para reforçar a competitividade da proposta de valor do produto português. E, finalmente, porque sabemos o esforço que as empresas portuguesas estão a fazer para se posicionar face às novas tendências de consumo que se estão a delinear. Estamos muito otimistas porque assistimos a esse esforço diariamente. Assistimos ao esforço, ao investimento, a esta postura de querer inovar e de querer vencer os desafios. As novas tendências são a preferência pelo bem-estar e hábitos saudáveis, o aumento do consumo no lar e uma maior consciência e maior controle das etiquetas. Controle por parte do consumidor das etiquetas que refletem opções de consumo mais responsáveis por produtos locais, por produtos de proximidade, onde um storytelling joga um papel crescentemente diferenciador. O
consumidor torna-se mais digital, realiza compras multicanal e o e-commerce ganha peso, atingindo hoje em dia em Espanha uma cota de 3,6%. É uma cota que corresponde a um aumento das despesas online dos consumidores de quase 60% face a 2019. No entanto, o aumento da instabilidade e a redução do poder de compra dos consumidores é uma realidade e tem contribuído para o aumento da cota de mercado dos supermercados discount como o Lidl e os regionais como o Consumo, a Covirã e o Ahorra Más. Em termos gerais, o Mercadona, o Dia e o Carrefour são líderes nacionais e o Corte Inglês e o Carrefour e o Dia também os mais beneficiados pelo crescimento do canal digital, de acordo com dados da Kantar. Espanha é e continuará a ser para muitas empresas portuguesas, de forma natural, o primeiro mercado de processo de internacionalização. E a AICEP está aqui para vos apoiar nesse caminho. O ano de 2020 forçou-nos a substituir o acompanhamento no terreno, que tradicionalmente fazíamos nas dezenas de feiras como a Alimentária, o Madrid Gourmet ou a Fruit Attraction, mas também, porque sei que também há empresas de vinho presentes, com as provas da Decanta em Madrid ou com a que realizávamos em articulação com a Vinho Portugal e também com as promoções nos pontos de venda que fizemos em articulação com o Simplesmente Vinho, por exemplo. Tivemos que substituir todas estas iniciativas, as missões, as deslocações a Portugal, as visitas de compradores, por webinars de capacitação empresarial com enfoque no e-commerce e nos marketplaces, por feiras e encontros online como este, como o do Digital Agri-Food Summit, pelo aprofundamento de instrumentos de matchmaking online no portal Provedores de Portugal e ainda abrindo uma frente comunicacional nas redes sociais, aproveitando o lançamento da campanha Portugal Open for Business. Desde a disponibilização de informação ou listagens de contactos até um acompanhamento ou apoio mais ajustado às necessidades de cada empresa, estamos aqui no mercado ao vosso dispor. Por favor, contactem-nos. Muito obrigado.